Olá, tudo bem? Eu continuar a nossa aula sobre a administração portuguesa na América, tá? Nós vimos que a partir de 1531 Portugal decide colonizar e manda uma expedição colonizadora com Martim Afonso de Souza para o objetivo de desenvolver a colônia, protegê-la e dar uma estrutura, né, colonial, uma formação de núcleos habitacionais através. Com isso, ele dividiu as terras em 15 faixas de terra chamadas capitanias hereditárias. Nós vimos que somente duas deram êxito, que foi a capitania de São Vicente, a capitania de Pernambuco. A de São Vicente dominada pelo Martim Afonso, né, que deu êxito, né, e a de Pernambuco, que foi comandada por Duarte Coelho, essas duas colônias. As demais, muitos reclamavam da distância da metrópole, outros não vieram nem assumir porque não tinham condições de custos. Então os ataques de corsário favoreceram que muitas capitanias tivessem êxito e outros nem vieram assumir. Diante do fracasso, diante dos problemas enfrentados para a instauração das capitanias hereditárias na América Portuguesa, o governo de Dom João III decide centralizar o governo em si e cria o título de governador-geral. Então ele vai criar o cargo de governador-geral, né, para centralizar e administrar a colônia, né, através desse esse cargo, onde ele vai indicar um governador-geral para vir para o Brasil, desenvolver o Brasil, dar continuidade a esse processo de colonização. Então, essa medida do governo português de criar o cargo de governador-geral contribuiu para a ocupação e exploração mais efetiva do território. Foi a partir do governo geral que se deu a efetivação do processo de colonização e de exploração do território americano, da América Portuguesa, né? O sistema de governo geral ele vai complementar as capitanias hereditárias, não veio abolir, ele veio complementar, favorecer, tá? Então o governador-geral ele era nomeado pelo rei. Qual é a função do governador-geral? Era cuidar da colonização, era cuidar da justiça e organizar as rendas, nomear funcionários para as capitanias, incentivar a lavoura de cana-de-açúcar e procurar encontrar os metais preciosos e defender os colonos e explorar o pau-brasil. Então veja bem que esses eram o que era a função do governador-geral. Para isso, o governador-geral tinha que contar com auxiliares. Esses auxiliares diretos eram quem? O ouvidor-mor, que cuidava da parte da justiça, o provedor-mor, que cuidava das finanças, vamos supor, era o ministro, era o secretário de finanças dele, e o ouvidor-mor, que era o que cuidava da parte judicial, né, da justiça. E o capitão-mor, quem era o capitão-mor? Aquele que cuidava da defesa e vigilância do litoral. Então, esses eram os auxiliares do governador-geral aqui na colônia portuguesa, né, que hoje é o Brasil, certo? A primeira sede do governo-geral foi a Baía de Todos os Santos, né? Ela foi transformada em primeiro momento na Capitania Real, Baía de Todos os Santos, que hoje é o estado da Bahia. Então ali era chamado de Baía de Todos os Santos. Ali foi instaurada a Capitania Real, onde o governo geral ficava administrando toda a colônia e repassando informações ao rei. Ele era ligado ao rei, ele era um rei, representante do rei. Ele vinha sob função de administrar como se fosse o rei aqui na colônia portuguesa, né? Então, o primeiro governador-geral foi Tomé de Souza. Tomé de Souza foi o primeiro governador-geral e ele chega aqui em 1553, tá? Em 1549, perdão, 1553 foi o segundo governador-geral. Então, o primeiro governador-geral foi Tomé de Souza, chegou aqui em 1549 e ele se instalou na Baía de Todos os Santos, né? E onde ele organizou o núcleo urbano, que seria a primeira cidade capital da colônia. Então, esse governador-geral
ele cria a primeira capital do Brasil e a primeira cidade da colônia, que foi Salvador, né? A primeira cidade do Brasil é Salvador, na Bahia, que hoje é a capital da Bahia. Com ele vieram centenas de colonos, né? Para quê? Para formar fazendas nas Seis Marias Doadas, tá? Com o objetivo de cultivar a cana-de-açúcar. Após Tomé de Souza, o segundo governador-geral que veio assumir o governo depois dele vai ser Duarte da Costa, que chega em 553. E ele trouxe também outros colonos, e dessa vez ele trouxe também os jesuítas, incluindo José de Anchieta. Dessa vez ele vai trazer os jesuítas, né? Por que essa especificidade? Porque os jesuítas vão trabalhar nas missões ou nos aldeamentos ou reduções para evangelizar, catequizar e aculturar os índios à cultura europeia. Então os jesuítas, os padres jesuítas tiveram grande influência no processo de trabalhar os aborígenes, como eram chamados, ou os índios americanos aqui na América Portuguesa, né? Então, e foi durante o seu governo que os franceses, né, tentaram estabelecer uma colônia na região, né, na região do atual Rio de Janeiro, iniciando a guerra que durou mais de 10 anos entre portugueses e franceses da colônia. O combate entre franceses ocupou todo também o governo seguinte. Então, logo após Duarte da Costa, que deu início ao conflito com os franceses, né, o próximo governador-geral também enfrentou os franceses, que foi Mendes Sá. Mendes Sá chegou aqui na América em 1557 e fortaleceu a colonização. Ele organizou várias regiões, da colônia, as missões ou reduções, expulsou os invasores franceses e controlou os indígenas que se rebelaram contra a colonização e fortaleceu as atividades econômicas na América, tá? Vamos falar um pouco sobre os jesuítas. Como você viu, quando Duarte da Costa chega, ele traz o primeiro padre jesuíta, os jesuítas com ele, e um deles destaca-se José de Anchieta, padre José de Anchieta, né? O que eram essas missões e reduções? Eram grupamentos indígenas dirigidos por missionários jesuítas que chegaram à América para converter os indígenas ao catolicismo, né? Nessas missões, os nativos eram catequizados e aprendiam a língua portuguesa, né? Aprendiam os hábitos e os costumes dos colonizadores europeus, levando a que eles perdessem a sua raiz nativa, né? E foi isso que também contribuiu para a dizimação de muitos povos, desaparecimento de muitas culturas também. Essa questão de mudar o índio para a cultura, incentivar a desaculturação dos índios, promovendo a assimilação à cultura dominante, certo? E essa prática desagradava os colonos, porque os jesuítas, eles dominavam, de certa forma, também se beneficiavam a exploração do trabalho indígena, e os colonos queriam também essa mão de obra e que eram impedidos pelos missionários escravizados nativos. Isso gerou vários conflitos entre nativos, colonos e os jesuítas, tanto que algumas missões foram invadidas e índios foram sequestrados e levados para trabalhar, né? Então isso vai fazer com que a coroa portuguesa entre nessa rivalidade para administrar essa rivalidade, né? Era importante que os colonos utilizassem os nativos na produção, então ela vai fazer ali algumas leis para beneficiar os colonos, né, para aquisição de mão de obra nativa para trabalhar na produção. E por outro lado, as missões, né? As missões eram necessárias para garantir a ocupação do território e a evangelização e a europeização, né? A europeização dos índios, ou seja, transformar o índio numa cultura europeia dentro dele aqui na América. Nós chamamos esse processo, né, de mudança de cultura. Somente 1570, quando Portugal passou a incentivar a importação de africanos escravizados, é que essas disputas foram diminuindo, não acabaram, elas diminuíram, tá? Diminuíram. Os indígenas cristianizados, eles
eles perdiam seus elos com sua cultura original, pegavam nomes cristãos, eram dados para eles nomes cristãos, tá? E também não eram aceitos como indivíduos livres. Então, apesar de eles serem inseridos nessa cultura europeia, como um europeu, mas eles não eram aceitos como homens, indivíduos livres, iguais à sociedade colonial, né? Mas, apesar disso, foram os jesuítas que preservaram muitas tradições culturais indígenas, tá? Confederação também. Nós falamos aqui no governo Eduardo da Costa, começou um conflito que culminou no governo Mendes Sá, né, que foi a guerra com os franceses. Bem, os franceses, eles em 1555, eles ocupam a região do atual estado de Rio, da cidade do Rio de Janeiro. E qual era o objetivo deles? Era formar uma colônia chamada a França Antártica. Para tentar se instalar aqui, eles buscam apoio, eles ganham o apoio dos nativos, né, que eram os tupinambás ou os índios tamoios, que é da linhagem tupinambá, onde eram inimigos dos portugueses. Então eles, buscando se estabelecer, vão fazer alianças com os nativos, né, e eles fizeram aliança com os tamoios, que habitavam na área e eram inimigos dos portugueses, tá? E assim formou-se, através dessa aliança, formou-se a Confederação do Equador. Que foi a Confederação do Equador? A aliança entre franceses e os índios tamoios, né, no intuito de combater qualquer tipo de ação dos portugueses que quisessem escravizar os índios e permitir assim que os franceses pudessem formar sua colônia ali, onde hoje é a atual cidade do Rio de Janeiro. Né, e se formou essa Confederação de Tamoio, que dificultou, né, a expulsão dos franceses. Em março de 1560, com o apoio de uma armada vinda da metrópole, os portugueses tomaram a principal fortificação francesa, mas não conseguiram mas não conseguiram expulsá-los, tá? Eles não conseguiram expulsá-los, mas José de Anchieta e Manuel da Nóbrega foram importantes nesse processo. Por quê? Porque eles conseguiram ter acesso aos índios tamoios, conseguiram impor e convencê-los de que eles precisavam lutar em favor de Portugal e expulsar os franceses, e com isso houve o fim da Confederação, e somente assim os franceses conseguiram ser vencidos pelas tropas portuguesas e ser expulsos. Então, em 1565, né, aproveitando das derrotas dos franceses, Estácio de Sá, que já havia expulsado, né, sobrinho do governador Mendes Sá, ele lançou as bases para a fundação da vila que viria a se tornar a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, hoje Rio de Janeiro. Quais os objetivos de Estácio de Sá? Era estabelecer o domínio luso na região, expulsar os colonos da França Antártica, pacificar os indígenas, explorar os bens da costa brasileira e combater as embarcações francesas que ainda traficavam na América Portuguesa. Em 1567, os portugueses conseguiram expulsar de fato os franceses da nossa região. Boa aula para vocês e boa semana.